Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é resíduos sólidos urbanos e controle de vetores. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Resíduos sólidos urbanos e a importância deles na disseminação de doenças, vetores e zoonoses, controle de vetores e a importância do trabalho dos agentes de saúde nesse controle dos vetores. Bom, os problemas relacionados aos resíduos sólidos têm se avolumado nas sociedades contemporâneas, implicando na deterioração da qualidade de vida nos grandes centros urbanos. A degradação do meio ambiente natural não pode ser desvinculada de um contexto que inclui comprometimentos de saúde física, transtornos psicológicos e psiquiátricos e desintegração social. Doenças infecciosas, degenerativas, cardiovasculares, crises de ansiedade e depressão, síndrome do pânico, dependência química e exacerbação da violência, dentre outros, são os componentes constitucionais de um mesmo fenômeno. O esgotamento dos recursos naturais não ocorre isoladamente, visto que o homem é parte integrante da natureza e, portanto, sofre com toda a intervenção indevida sobre ela. Os resíduos sólidos urbanos, gerados pela sociedade em suas diversas atividades, resultam em riscos à saúde pública, provocam degradação ambiental, além dos aspectos sociais, econômicos e administrativos envolvidos nesta questão. Em relação à saúde pública, os resíduos sólidos urbanos ocupam um papel estratégico na estrutura epidemiológica de uma comunidade. Como componente indireto, destaca-se na linha de transmissão de doenças provocadas pela ação dos vetores, que encontram no habitat do lixo condições adequadas para sua proliferação. Na interface com as questões ambientais, os resíduos contaminam o ar, águas superficiais e subterrâneas e, consequentemente, o solo. O lixo coletado diariamente na área urbana das cidades é transportado para as áreas de destino final, onde, na maioria das vezes, é lançado indiscriminadamente a céu aberto sem qualquer forma de tratamento. A incorreta disposição final do lixo urbano, além de provocar poluição do solo, colabora para a poluição das águas e do ar. Nós já vimos sobre isso. A poluição das águas acontece por meio de fenômenos naturais como a lixiviação, percolação, arrastamento, solução, entre outros. Na poluição do ar, constatam-se efluentes gasosos e particulados emitidos para a atmosfera, provenientes das diversas atividades do homem que podem ser considerados como lixo. Bom, vocês perceberam que eu li um trecho desse artigo, do Siqueira e Moreira, de 2009, ele até está disponibilizado para vocês na referência no final dessa apresentação. E eu fiz questão de ler apenas para vocês, que vocês percebam que, nesse pequeno trecho, eles conseguiram resumir tanto o tema da nossa aula de hoje, quanto o que nós vimos sobre resíduos urbanos até o momento. Então, eu não precisei nem reforçar alguns pontos, porque eles conseguiram colocar nesse pequeno trecho todos os pontos importantes que devem ser considerados quando a gente fala de resíduos sólidos urbanos. O artigo como um todo ele é muito interessante, então, se possível, eu gostaria até que vocês lessem, que vocês dessem uma olhada nele completo, porque ele é muito interessante mesmo, e eu peguei esse trecho para que vocês consigam perceber que tudo que a gente tem comentado até hoje, inclusive o tema da nossa aula de hoje, relacionado a essa questão de resíduos sólidos urbanos disponibilizados na natureza de uma forma inadequada, podem ser responsáveis pela disseminação de doenças, tanto pela água, pelo solo e pelo ar. Aqui tem um vídeo falando sobre essa questão, principalmente dos lixões, que são formas, os lixões são formas da gente disponibilizar os resíduos de forma inadequada na natureza, mas que eles ainda existem e são responsáveis pela disseminação de muitas doenças. 5 anos depois da criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Momento Ambiental volta ao tema para mostrar que boa parte desse conjunto de regras e diretrizes ainda não saiu do papel. Uma pesquisa recente ajuda a entender o comportamento da população e destaca o mau exemplo de Brasília.
O que acontece aqui na capital federal é a prova de que ainda temos um longo caminho pela frente. O brasileiro produz, em média, 1 quilo de resíduo urbano por dia. Em 11 anos, a produção de lixo cresceu 29%. Estamos falando de 70 milhões de toneladas coletadas anualmente. Os números foram publicados em 2015 pela Associação Brasileira de Empresas de Resíduos Especiais. Existe uma equação mundial que ainda não conseguimos desvincular, que é quanto mais rico e mais desenvolvido um povo, mais resíduos esse povo gera. Para se ter uma ideia, 30 milhões de toneladas por ano que vão para locais inadequados afetam cerca de 40% da população brasileira. Os lugares inadequados são aterros controlados, improvisados e os lixões. A Política Nacional de Resíduos Sólidos previu o fim desses espaços até 2014. Todos os municípios deveriam ter construído aterros sanitários ou se organizado em consórcio para resolver o problema. Mas algumas cidades seguiram um caminho inverso. Brasília, por exemplo, tem o maior lixão a céu aberto da América Latina, o 5º maior do mundo. O lixão nunca foi permitido. Nós temos desde a Política Nacional de Meio Ambiente, que data de 81, a Constituição Federal, depois a Lei de Crimes Ambientais em 98, essa forma de disposição dos resíduos regentes, nunca foi admitido o lixão. Mas aqui ele existe há 50 anos e recebe cerca de 2.700 toneladas de resíduos por dia. 2.000 pessoas trabalham no lixão da Estrutural de forma totalmente irregular. Normalmente quem trabalha aqui é quem não tem escolaridade, está desempregado, ou até mesmo para complementar a renda, né? Porque às vezes trabalha em uma determinada função, não ganha o suficiente para ter o custo para custear a família, e aí eles vêm para cá para tirar um valor a mais. Algumas dessas famílias já estão na 3ª geração de catadores. Está enganado quem pensa que construir aterros sanitários de acordo com todas as normas técnicas é o suficiente para acabar com os lixões. A mudança deve vir acompanhada de alternativas para quem vive da coleta de resíduos. As pessoas que trabalham aqui precisam continuar exercendo a atividade. A sociedade depende dos catadores para colocar em prática a reciclagem e, claro, para diminuir o impacto do homem no meio ambiente. A gente também é um agente ecológico que está ajudando a sociedade, está ajudando a natureza, o ambiente. E a gente começa a abrir a visão que a gente realmente a gente presta um serviço que está favorecendo a outras gerações, futuras gerações. Os centros de triagem são os espaços ideais para receber essa mão de obra. No Distrito Federal, a promessa do governo é construir 12 prédios até o fim de 2016. O funcionamento será parecido com o deste galpão em Curitiba. Esteiras, uniformes, equipamentos de segurança e trabalhadores longe da informalidade. Uma promessa que os catadores já conhecem e não é de hoje. Já tem gente aqui que está há anos aqui, falando que ia ser removido, que ia ser por cento de triagem. Há anos tem essa história que o lixão ia acabar. E aí você pega e improvisa um lugar, é meio que decepcionante. Porque se for para dar uma coisa qualquer, a gente prefere ficar aqui. A nossa expectativa, né, estamos trabalhando para isso, é fazer contrato diretamente com as cooperativas de catadores, não com as pessoas físicas, né, mas com as pessoas jurídicas. Então nós queremos incluí-los nos serviços de limpeza pública, prestando serviço de triagem. É um serviço de tratamento que faz parte do processamento antes do aterramento. Uma preocupação que não faz nenhum sentido se a população não separar o lixo em casa. Das 31 regiões administrativas do Distrito Federal, 27 contam com serviço de coleta seletiva.
coleta seletiva ela só é bem sucedida nas cidades onde teve um grande investimento em educação ambiental. E Brasília não entrou nessa linha ano passado, né? Foi colocado o serviço à disposição da população, mas não teve uma educação ambiental respectiva. Então, a gente está montando um programa grande de educação ambiental para transformar a população em protagonista desse programa. E aí você vai conseguir fazer com que a população, porque é uma ação individual dentro da sua casa, né? O poder público não pode entrar lá e mandar fazer alguma coisa. A gente tem que sensibilizar as pessoas, conscientizar, para que elas participem, se sintam protagonistas e partícipes desse programa, para conseguirem fazer essa separação ser mais efetiva. Mas quem entende do assunto garante. Essa cadeia sustentável depende do investimento em indústrias recicladoras. Hoje, as poucas empresas se concentram no Sudeste. Isso significa que a matéria-prima precisa percorrer um longo caminho até a transformação. E, infelizmente, o nosso país não dá nenhum estímulo para esse setor da economia se estruturar e crescer. O país precisa enxergar o potencial econômico enorme que nós temos a partir de aplicar um conceito simples que já está vigendo no mundo, que é a utilização de resíduo como um recurso. Seja um recurso na forma de matéria-prima, seja um recurso na forma de energia. Nós temos esse potencial. Pessoal, esse vídeo ele é bem interessante porque além dele mostrar a questão da disposição final de resíduos de uma forma ambientalmente inadequada e a importância, né, não, mas o grau podemos dizer como uma importância mesmo dessa forma inadequada de destinação final na veiculação de diversas doenças. Nesse vídeo especificamente nós não comentamos a respeito de quais doenças, quais são os vetores, quais são as doenças que podem ser veiculadas pela destinação final inadequada dos resíduos. Mas no próximo vídeo nós vamos ver, é um vídeo bem interessante que entrevista alguns veterinários que conseguem nos mostrar isso de forma até mais adequada, né? Eles conhecem mais a respeito dessa questão de doenças veiculadas por vetores e a relação dessas doenças com os resíduos dispostos inadequadamente na natureza. Mas nesse vídeo, além dessa questão de mostrar a respeito dos lixões, mostrou também a importância dos catadores de papel e como o nosso país ainda é atrasado nessa questão, né? Que nós precisaríamos investir ainda mais nessa questão de colocar esses catadores de papel em realmente associações para fazer com que esses resíduos possam virar realmente matéria-prima na produção de diversos produtos. E nós vimos, mostrou só uma questão de Brasília, mas nós vimos que tem muitos lugares que ainda tem lixões e tem muitos catadores nesses lixões. Então, se a gente conseguisse, se o nosso país conseguisse investir mais nessas associações, nós teríamos tanto mão de obra e produto sendo utilizados de formas adequadas. Então, o que realmente falta, no vídeo deixou bem claro, é a participação de todo mundo ainda. Tanto dos geradores, que somos nós, nas nossas residências, a gente precisa ter a consciência de separar resíduos de rejeitos, como nós já temos comentado ao longo das aulas. Precisa da participação também do poder público, para que essa separação não seja em vão, que ela realmente seja utilizada de forma adequada, quando os resíduos forem dispostos nesses locais de recebimento. E que precisam ser dispostos de forma adequada. Então, é um ponto para a gente repensar e também cobrar das autoridades. Bom, agora esse é o vídeo que eu comentei com vocês, para a gente entender um pouquinho de quem realmente sabe do assunto, o que são vetores e o que são as zoonoses. Eu já passei um fórum para vocês pesquisarem um pouquinho a respeito de zoonose. Então, para quem fez e para quem pesquisou, já sabe do que é que a gente está falando, o que são essas zoonoses.
E agora nós vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto, e depois de assistir esse vídeo, entender o que é um vetor, o que é zoonose, quais doenças estão relacionadas a esse tema, nós vamos ver um pouquinho sobre o controle desses vetores. As principais zoonoses, que são as doenças transmitidas dos animais para o ser humano, acho que a gente pode enumerar como as parasitoses, os vermes intestinais, os parasitas cutâneos, como pulga, carrapato e sarna, toxoplasmose, leishmaniose, leptospirose, bicho geográfico, também um parasita externo, mononucleose, transmitida pelo pombo, algumas doenças fúngicas, como as dermatofitoses, que são os fungos de pele, ou esporotricose, que é um fungo linfático e que pode se alastrar pela pele, também transmitida pelo animal. Um gato infectado pode transmitir para o ser humano. Começando com a leptospirose, uma doença transmitida pelo rato. Ela é muito comum em áreas de alagamento, quando a gente tem enchentes, coisas assim, as pessoas se contaminarem com essa água contaminada. Infelizmente, o cão também pode ser passível de contaminação, principalmente naqueles cães que moram em pátio. As pessoas acabam deixando a ração à disposição do cachorro durante o dia. O rato sente o cheiro da comida, vai lá, se alimenta da ração. Ao se alimentar da ração, ele já urina na ração. E o cão, sem vacina, acaba se contaminando. Ao dono vai limpar o xixi do cachorro, vai ter o contato com esse cachorro, ele vai se contaminar com a leptospirose. Em períodos de enchente, então nós temos aquela água parada, principalmente os trabalhadores que recolhem lixo, certo? Eles entram em contato com esses depósitos de água e nisso pode ter urina de rato também. Então se cortam pegando lixo e através desses ferimentos, que acontece? A mucosa perde sua integridade, esses materiais contaminados fazem com que a bactéria, uma espiroqueta, a leptospira, causadora da leptospirose, entre em contato com a nossa circulação e cause a doença. Essa doença é uma doença aguda e que geralmente causa problemas a nível hepático, a nível de coagulação e outros sistemas do organismo. Uma doença aguda e grave que pode levar ao óbito. Então, nos animais sinantrópicos, a gente encontra muito a questão do quê? Do rato, das pombas, dos morcegos, de mosquitos, moscas. Com relação às infestações, que é o mais comum, que é o mais problemático, digamos assim, que a gente percebe, que geralmente é infestação de rato, infestação de pombos, enfim, e mosquitos, enfim, geralmente eles estão ligados com questão de abrigo, acesso, alimentos e água. Então, esses animais aí, por que eles vivem próximo da onde a gente vive? Porque a gente gera esses benefícios para eles, né? Por exemplo, morcegos. Muitas vezes eles se abrigam num forro de um telhado de uma casa, numa fenda de dilatação de um prédio, numa caixa de persiana de prédios, de apartamentos. Por quê? Porque ali é o abrigo, nós criamos, né, seres humanos, criamos a nossa residência e, de uma forma, ele consegue se abrigar também. E ele tem um abrigo ali. Alimento, ele sai no nosso meio urbano, a gente tem muita luz, muita iluminação, que atrai outros insetos, baratas, mariposas, enfim. E muitos desses morcegos se alimentam de insetos. Então, eles conseguem o alimento próximo de onde ele se abriga. E muitas vezes ele não tem o predador deles, então ele vai sobrevivendo ali. Questão de pombas, por exemplo. Também nessas questões, ela consegue o abrigo em beiral de casas, de prédios, em vãos onde iriam instalar ar-condicionado, fendas em prédios, floreiras que não são mais utilizadas, enfim. Então ali eles conseguem utilizar aquelas áreas, fazer seus ninhos, né, e na região próxima eles acabam se alimentando de quê? De restos, geralmente sementes e grãos, ou também de restos de farelo, de pão, de biscoito, que às vezes as pessoas dão de propósito, né? Inclusive muitas pessoas compram farelo, compram milho e dão para esses animais. Então esses animais encontram o abrigo
encontra o alimento, encontra água, chove seguidamente, então a água é difícil para eliminar a água, então ele encontra essas 3 questões e ter o acesso, ela vai ficando por ali e vai morando junto conosco, né, próximo de onde a gente mora. Então, hoje em dia a gente se depara com animais na praça, animais na nossa janela, principalmente, né, aves, pombos, e a gente tem que ter um cuidado sim. Por quê? Porque as fezes, elas ficam no solo e elas ficam em forma de pó. E nós, aspirando elas ou colocando alguma folha, ou algum objeto do chão na boca, palito, essas coisas, nós podemos inocular o fungo para dentro do nosso organismo. A histoplasmose, ela é uma doença que principalmente as lesões são lesões cutâneas, inicialmente, e podem passar desapercebidas, né? São lesões ulcerosas na pele, que às vezes por achar que é um ferimento comum, nós não vamos procurar ajuda médica. Depois da pele, ela pode evoluir para lesões pulmonares, lesões em cordas vocais, lesões em fígado e acarretar vários problemas. Como elas são consideradas exóticas, ou seja, elas não são nativas, não são animais silvestres nativos do Brasil, vieram da Europa, ela é passível de ser controlada através de retirada e eliminação. Existe uma autorização, dentro da legislação ela existe uma falha, uns alegam que podem, uns alegam que não podem, então ainda ela fica um pouquinho tendo esse limite, mas a princípio não há uma proibição. Existe um levantamento de estudo para ver se seria viável ou não essa eliminação. Mas frisando de novo, importante que além dessa remoção dos animais, ou mesmo a eliminação, tem que se retirar os fatores ambientais, que a gente chama, para não haver novamente uma reinfestação. Toxoplasmose todo mundo conhece como a preocupação das grávidas em geral. E eu mesmo, com 2 gestações, eu sou soro negativo para toxoplasma. As 2 gestações foram monitoradas, tenho controle direto com felinos e sou soro negativo. Tá? Então, desmistificar um pouco essa situação, toxoplasmose pega através do gato. O gato é tão vítima como a mulher nessa situação. Então, a toxoplasmose, a gente pode pegar através da ingesta por verdura mal lavada, por carne mal passada, ou ao manipular fezes de gatos positivos. Então, haveria uma necessidade de uma falta de cuidado higiênico muito grande para que a gente pegasse do gato e não dessas outras 2 formas de adquirir a doença. Eu faço parte de uma família que é adoradora de gatos, já desde 3 gerações. E aí eu tenho gatos já há 8 anos, hoje são 3. Temos o Zig, que é um persa e de raça específica, que acaba sendo mais um objeto de decoração, que não é um gato que interage tanto com a gente. E aí depois dele eu busquei outros 2 que são de rua, que daí sim são os divertidos, os vira-latas, sem raça definida. E a nossa maior admiração pelos gatos é justamente em função do histórico com relação à saúde e à convivência com o ser humano, porque o gato foi o primeiro animal domesticado na história da humanidade, justamente em função do advento da agricultura, e daí, como o gato era predador de roedores, de ratos, quando começou a armazenagem de grãos, aí a população humana passou a trocar favores com os gatos e tê-los em casa, para que eles pudessem justamente comer os roedores e evitar pragas nas plantações. E aí, na Idade Média, ou não, durante toda a Idade Antiga, os gatos foram super valorizados, tanto no Egito como no Oriente Médio em geral. Valorizavam os gatos pelo serviço que eles prestavam com relação à questão de serem predadores de roedores e de pestes e pragas em geral. E aí, com a Inquisição depois, os gatos acabaram sendo tidos como animais do demônio ou ou de religiões pagãs, porque justamente antes eles eram dos egípcios, que tinham seus deuses específicos, os romanos e os gregos, que tinham os outros deuses que não eram conforme a religião cristã. E aí a Inquisição condenou os gatos, e os gatos foram exterminados da Europa em geral, o que acabou proliferando o número de ratos e fazendo com que houvesse a peste bubônica, que matou 1/3 da humanidade e da população da época. Então é uma ironia essa discriminação com o gato em função de doença, porque o gato, inclusive,
evitou que grandes pestes fossem proliferadas na história da humanidade. Mas, até por exemplo, a gente quando foi a Istambul, que é a Turquia, é um país que, pela influência islâmica, não se deixou levar pela Inquisição e que sempre valorizou os gatos e que não teve a população abatida pela peste bubônica. Claro, o gato tem essa questão da toxoplasmose, que é um tabu, que todo mundo fala muito, pelo contato com as fezes e por ser predador. A gente aqui em casa, por mais higiene que tenha, eles acabam tendo esse instinto de caça e sempre trazem, em épocas, quando conseguem, quando podem, um ratinho de presente para a mamãe, um passarinho de presente para a mamãe e tal. Mesmo com ração e com toda a possibilidade que tem de qualidade de vida. Então, em função do contato com a carne crua, as fezes deles podem transmitir a tal da toxoplasmose. A gente tem gato aqui há 8 anos, eu já testei 2 vezes, já fiz o teste, sou negativa para toxoplasmose. A gente tem, claro, higiene com relação à caixinha do gato, às fezes, ao tratamento que se dá à urina e aos dejetos deles. Porque eles, claro, sempre vão utilizar a areia, a caixinha de areia, ou no jardim, a grama, a terra, o lugar em que eles estiverem. Porque eles enterram, né? Isso é nato e é instintivo do gato. Ele, desde que nasce, ele enterra as fezes e a urina também ele faz em locais escondidos e ele escolhe locais escondidos para que o rato ou as demais presas não consigam sentir o odor ou perceber que eles estão por ali e eles tenham condições de atacar e de caçar efetivamente. Então, a gente sempre cuida na caixinha de areia ou nos lugares em que a gente tem no jardim, que eles fazem algum tipo de dejeto para não ter problema com relação à doença. Mas o gato continua sendo um dos vilões apontados na história. Realmente o ciclo é bastante complexo, o ciclo da toxoplasmose, e a gente tem o gato como hospedeiro intermediário. O bichinho vai ter que passar pelo gato para se tornar ativo e aí então poder infectar uma pessoa. Menos frequente, ela pode dar sintomas. E quais são esses sintomas? Caroços no pescoço, que são as línguas, os linfonodos, certo? Pode dar febre, pode dar dor no corpo, pode dar mal-estar. E às vezes a gente vai atrás desses sintomas e acaba fazendo o diagnóstico. Mas normalmente são sintomas que passam desapercebidos. É extremamente importante que durante o pré-natal este exame é feito para que se verifique o contato ou não desta mãe com este agente, se for o caso, o tratamento desta mãe e a avaliação do recém-nascido após o nascimento, né? Investigação completa e seu devido tratamento. Então, às vezes, o alimento que vem da terra, mal lavado, e a gente come ele cru, alface, rúcula, radicchio, agrião, moranguinho, certo? Nós podemos estar comendo eles terra com cocô de gato. E assim podemos estar adquirindo a toxoplasmose. Não tem vacina para toxoplasmose. Tá? Então, uma pergunta que às vezes as meninas vêm aqui, estou pensando em engravidar, gostaria de repente vacinar meu gato. Não existe vacina. E a única forma de nós sabermos se os gatos são positivos para toxo ou não, seria através da coleta de sangue e envio ao laboratório. Então vai ser feita uma pesquisa do anticorpo lá no gato, do antígeno lá no gato, e aí a gente descobre se esse gato é positivo ou não. Tá? Então só via laboratório, não tem nenhum outro sinal. O gato não vai manifestar sinal clínico. No caso de verminoses, o animal está apresentando uma diarreia, apresentando vômito, é interessante que leve ao veterinário para fazer uma consulta para ver se esse animal não está portando vermes. Vamos supor, a giardia é um caso muito sério, que com o exame parasitológico de fezes é diagnosticado. Verminose como toxocara, estrôngulos, enfim, outros vermes que também podem acometer o ser humano. É simplesmente diagnóstico com o exame parasitológico de fezes. Quando eu comecei, a gente desverminava a cada 6 a 8 meses, há 20 anos atrás. Hoje, a gente já está recomendando desverminações a cada 4. Né? E eu já tenho produtos, por exemplo, de aplicação mensal, que fazem o controle de determinadas verminoses permanentemente. São vermífugos associados a antipulgas, que quando o animal coloca aquela bisnaguinha aqui em cima, ele já está fazendo o controle também de uma série de parasitas gastrointestinais. As doenças de pele que mais acometem as pessoas, transmitidas por animais domésticos, são as doenças através de pulgas e de carrapatos. Se há um bichinho bem cuidado, se é um bichinho vacinado, mantido em hábitos adequados de higiene, é muito raro que isso aconteça. Porém, se a pessoa que convive com esse bicho
for uma pessoa alérgica, qualquer picada de pulga ou de carrapato vai ter um quadro extenso de pele. Então, quer ser uma coisa pequenininha, pode se tornar um quadro extenso e muito feio de pele. Um bom dermatologista pode fazer o diagnóstico se é o prurigo, que é a doença causada por picadas de insetos. E a pessoa, então, tem que tratar não só o animal, mas tem que tratar a casa, já que a pulga e o carrapato, eles ficam alojados em tapetes, em sofás, em carpetes, enfim, tem que dedetizar a casa. Existem outras lesões de pele, como micoses, tá? Eu tenho uma série de fungos, que são fungos transmissíveis para seres humanos, e processos bacterianos que também podem pegar em gente, né? Processos provocados por estáfilo, por estrepto. Isso aqui, principalmente em pessoas que estão imunodeprimidas. Então, se eu tenho na minha casa uma pessoa que fez um transplante, ou está fazendo uma químio, está tomando medicamentos que causam uma imunodepressão, tomando corticoide em função de determinada patologia, realmente nós temos que cuidar, porque essa pessoa vai se transformar num indivíduo que tem uma chance maior de adquirir esses processos. Outra doença causada por animais domésticos, através dos seus pelos doentes e da pele doente, são as micoses. Principalmente gatos e cachorros pequenos, os filhotes, eles podem transmitir fungos e esses fungos serem passados para os seus donos. As lesões, elas são lesões arredondadas, que coçam bastante, que geralmente se disseminam e que tem uma borda ativa, quer dizer, parece que é uma lesão de pele desenhada. Isso é extremamente contagioso do animal para a pessoa e também de pessoa para pessoa. Raiva, que talvez seja a zoonose mais conhecida, provocada por um vírus. Esse é o nosso desenho do vírus, o rato do vírus. E ela realmente é uma doença complicada, de cunho social, que graças a Deus está praticamente erradicada no Brasil a nível de animais domésticos. Mas a gente não pode se esquecer que ela só está assim por causa das inúmeras campanhas de vacinação que foram feitas. Infelizmente, por acho que questões financeiras inclusive, as campanhas gratuitas foram praticamente abandonadas no Brasil. Então hoje nós estamos vivendo um ciclo onde ainda nós estamos com um controle legal, mas como a gente sabe que eu tenho raiva dentro de animais silvestres como reservatório, então dentro dos animais, esses ratões de banhado, esses animais silvestres que a gente tem aqui na nossa área, morcego, então eu tenho lá um foco para vir acontecer o caso de raiva de novo. Quando vai se dar um animalzinho para a criança, eu acho que ela tem que também servir de um aprendizado para a criança. Né? Que ele é um animal de estimação, né? E o adulto tem que orientar a criança, ela também tem que participar dos cuidados. Né? Porque isso vai ser um aprendizado para a vida dela, né? Das coisas que ela vai obtendo na vida. Né? Então ela tem que participar dos cuidados, desde assim, da higiene do cachorrinho, né? Do habitat do animal, da alimentação. Morinha! Boa, Morinha! Morinha! Bora! Que ela é bem bobalhona, né? Se tu chegar e passar a mão, ela conquista qualquer um. É uma menina. Eu adoro cachorro, adoro gato, passarinho, já tive vários. Pra mim é um relaxamento. Eu vou tocar, brincar, apertar, sovar, né, como fala. E eles se entendem, brincam com a gente, estando triste, vamos lá, com carinho. Obrigada. É bem na paz. Vambora, vem! Luna! Ela vem com a minha filha. Velho. Pronto, fica. No momento em que a gente adquire um animal, seja que vocês resolveram, a pessoa escolheu, fez uma reunião família, não, nós vamos ter um bichinho. Ou seja, naquela situação inesperada, encontrei um bichinho na rua, perdido, fiquei com pena, meu filho chorou, esperneou e resolveu que tinha que levar para casa. Primeira providência, esse animal de preferência deveria ficar numa situação que a gente chama de incubação, de isolamento. Ele ficaria num lugar um pouco mais restrito da casa, para que não passe, se ele tiver alguma enfermidade,
não contamine toda a casa, até o momento em que eu possa levar esse animal no veterinário. E aí sim, eu vou iniciar um processo de prevenção do quê? De disseminação, de vacinação. Esse veterinário vai me dar uma olhada em pele, em ouvido. Se houver necessidade, vai fazer exames laboratoriais para fazer a pesquisa de alguma coisa que esteja incomodando, que esteja apontando como uma possível enfermidade que esse animal tenha. E aí sim, aí eu passo a deixar esse animal realmente conviver de uma forma mais ampla na residência. E eu tenho uma posição assim que os animais são bem-vindos no nosso meio, né? São seres vivos, a gente gosta muito deles, mas é importante na área da prevenção que a gente saiba colocar cada coisa no seu lugar, né? Que os animais têm seu lugar no nosso convívio, né? Mas que eles têm que ser respeitados e tratados devido à sua espécie, né? Nós não devemos humanizar exageradamente os animais, né? E nem tratar seres humanos de uma forma que nem os animais a gente trataria. Então, eu acho que esse ponto de partida é bem importante. Como as pessoas se aproximam também, né? Através dos cachorros, né? As crianças, né? Brincam, o cachorro de um, o cachorro do outro, os animais entre si. Essa sociabilidade que o próprio animal propõe, né, para as pessoas, né? Eu acho que o animal de estimação ele tem vários benefícios para a criança, no sentido de que ela possa trabalhar suas emoções, enfim, todo o seu carinho e todas as outras coisas, os cuidados, né? Mas a gente sabe que muitos animais de estimação são muito bem cuidados, que têm todo um cuidado de saúde, de vacinação, utilizam alimentação praticamente com ração, ficam muito dentro de domicílio e com isso, claro, ocasionam menor problemas de saúde do que um animal de rua que não tem nenhum tipo de cuidado, né? Aí a questão é mais aquela questão da alergia mesmo. Tem algumas crianças, que não são todas, que têm alergia ao pelo de animal e com isso podem ter problemas de saúde decorrentes dessa questão alérgica. Pessoal, bem interessante esse vídeo, né? Nós conseguimos falar um pouquinho a respeito das zoonoses, principalmente, e de alguns vetores, principalmente relacionados aos animais domésticos. Eu vou parar por aqui para continuar no próximo vídeo, para não ficar muito grande.